Irmãos, vocês têm que sofrer comigo hoje à noite, porque eu pensei em ensaiar algumas palavras antes de chegar aqui hoje à noite e tentar falar como vocês falam aqui, mas eu sei que eu não vou conseguir, porque eu não sei falar como paulista, não. Eu sou nordestino, entende? Estou lá já há muito tempo. Sabe o que é chamado nordestino, não é? Na cabeça chata. Eu acho que já sou cabeça chata também, não sei. Mas do jeito que é aqui, parece que é mesmo, não é? E já tem alguns comentários durante esse tempo todo aqui que a minha cabeça é diferente, né? Mas estou satisfeito com ela. É o único que eu tenho, então bom. Mas irmãos, eu quero dizer sinceramente, é uma honra para estar aqui, para pregar a palavra do Senhor. Também é uma grande honra para ser o Filho de Deus. Amém. Para ser chamado para pregar a palavra do nosso grande Deus. E não sei uma honra maior do que isso, do que ser filho de Deus, salvo pela graça do Senhor, e ser chamado para pregar a palavra de Deus. Eu dou graças a Deus por esse privilégio. O meu assunto hoje à noite é a expiação de Cristo. E como todo mundo já sabe, é um assunto muito grande. Então nós não podemos entrar neste assunto em todos os detalhes, mas eu vou tentar hoje à noite dar uma pregação sobre este assunto que honra a Deus e que vem da palavra do Senhor. Quero chamar a sua atenção primeiramente para o livro de João. No livro de João, capítulo 10, e vamos ler versículo 11. Onde o Senhor Jesus Cristo mesmo disse: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Também no mesmo capítulo, versículos 14 até 16. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas me ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ainda no mesmo capítulo, versículos 24 a 30. Rodearam-no, pois, os judeus, disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vou-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e a ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Também Mateus capítulo 26, e o versículo 28. Essas palavras Jesus falou quando ele instituiu a ceia do Senhor. Mateus 26, 28. Que diz: Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, por remissão dos pecados. Também, irmãos, vamos ler Romanos capítulo 8.
E os versículos 28 a 34. Mais uma vez, Romanos 8, começando com o versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Também vamos ler em Romanos 11, e o versículo 5. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou o remanescente, segundo a eleição da graça. Vamos ler outro versículo, 2 Timóteo 1:9. Segundo Timóteo 1:9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Também no livro de Tito, capítulo 2, e o versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Só mais um versículo que vamos ler agora, que é Apocalipse 1:5. Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Irmãos em Cristo, a expiação do Senhor Jesus Cristo foi feita para salvar os eleitos de Deus. E a Bíblia diz isso muitas vezes. Mas eu quero dizer hoje à noite, para começar, que a salvação de um pecador é a obra de Deus Trino. A obra de Deus, o Pai, Deus, o Filho, e Deus, o Espírito Santo. A eleição em si não salva ninguém. A eleição, mais a redenção do Filho também, não é suficiente para salvar o pecador. Mas o que é preciso então salvar um pecador? A eleição do Pai, a redenção do Filho e a vocação do Espírito Santo. Porque, meus irmãos, é o Deus triuno que providenciou a nossa salvação. E é Deus que fez. Por exemplo, vamos olhar na Bíblia. Eu vou estar lendo hoje à noite bastante versículos da palavra de Deus. Mas nota que diz que é Deus o Pai quem nos elegeu para a salvação antes da fundação do mundo. Deus o Pai elegeu algumas pessoas para a salvação, nem todas as pessoas. A Bíblia diz, onde nós já lemos em Mateus 26, que Jesus morreu para salvar muitos, não todos.
mas para salvar os eleitos do Pai. Então, nota, você já observou isso em Efésios 1? Vamos ler o que diz. Porque aqui revela para nós que a obra da salvação é a obra do Deus triuno. Primeiramente diz nos versículos 3 a 6 em Efésios, o primeiro capítulo, assim que fala: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. E não aqui nós temos a obra de Deus o Pai, na salvação de um pecador, que é Deus mesmo o Pai que elegeu o seu povo para a salvação antes da fundação do mundo. Isso quer dizer o quê? Na eternidade passada, quando Deus não tinha criado ainda nada, mas Deus já predestinou algumas pessoas que Ele ia criar depois para a salvação. Esta é a obra de Deus o Pai na salvação. Mas também nessa mesma passagem podemos ver a obra de Deus o Filho na salvação. E vamos ler versículos 6 a 12. Para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Isso quer dizer em Jesus, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. E não aqui nós podemos ver mais ainda, que primeiramente é Deus o Pai, que escolheu pela sua graça algumas pessoas para salvar. Segundamente podemos ver que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os eleitos do Pai. E foi isso mesmo que Jesus fez, pela sua morte, sepultamento e ressurreição. Mas continuando nessa passagem, podemos ver ainda mais a obra de Deus, o Espírito Santo, na salvação. Deus, o Espírito Santo, chama eficazmente os eleitos do Pai e os remidos do Filho para receber esta grande salvação. Porque, meus irmãos, pensem comigo. Deus elegeu, Jesus remiu os eleitos do Pai. Mas agora, como é que eles vêm para receber a salvação? Deus elegeu as pessoas para a salvação. Jesus remiu as pessoas eleitas do Pai para deixar a pessoa mesmo na sua depravação total escolher Jesus como seu Salvador. Como é que vai? Porque é como o pastor Laurence pregou outra noite. O homem está depravado, inclusive o eleito de Deus está depravado. Totalmente não tem jeito.
Ele não tem como chegar a Cristo, ele não tem como vir a Cristo e receber a salvação, porque a sua natureza está presa da sua própria depravação. Ele não tem como fazer isso. Mas essa é a obra de Deus, o Espírito Santo. Ele chama eficazmente de uma maneira irresistível e o eleito vem. Ele recebe a salvação pela graça. É exatamente isso que diz aqui, nota versículos 13 e 14. Em que também vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Mas nós temos que limitar hoje à noite essa pregação para só uma parte de tudo isso. A expiação do Senhor Jesus Cristo, que Jesus veio ao mundo para salvar os eleitos do Pai, que são chamados pelo Espírito Santo também para receber essa grande salvação. E meus irmãos, esse é um assunto muito importante, porque a expiação do Senhor Jesus Cristo por nós é o coração da nossa pregação. Que Jesus morreu para salvar os pecadores como nós. Se tirar essa verdade da nossa pregação, cortou o coração mesmo de tudo que pregamos. Porque se tirar da nossa pregação a verdade que Jesus morreu para salvar o seu povo, o que mais importa? Meus irmãos, agora, se tirar isso da nossa pregação, o resto mesmo não tem importância. Porque Jesus e o que Ele fez para nos salvar é o coração de tudo que pregamos. Jesus morreu no lugar do pecador. E eu creio isso. Jesus é meu Salvador, eu sei pela graça. É pela obra de Deus mesmo que eu sou salvo. Eu já sei isso. Porque é verdade é que eu não quis Jesus como meu Salvador. Até Deus operou em mim essa vontade. Como um pastor que eu conheço, que prega uma vez, antes da sua conversão, ele disse que ele disse para alguém que convidou ele para assistir o culto domingo à noite, ele disse para si mesmo: eu vou assistir, mas eu não vou me converter. Assisti só. Naquela mesma noite ele se converteu. Porque Deus tinha outros planos. E assim conosco. Jesus é nosso Salvador. Ele morreu em nosso lugar. Meus irmãos, até as duas ordenanças da igreja falam sobre a expiação de Cristo. O batismo e a ceia do Senhor. Os verdadeiros crentes em Cristo em todas as épocas baseiam a sua salvação na expiação de Cristo. Nós sabemos que somos salvos por causa da obra que Jesus fez por nós. Ele morreu em nosso lugar. A verdade que Jesus Cristo morreu para salvar os pecadores é o tema da nossa pregação. Mas sobre a expiação de Cristo tem duas opiniões principais. E são o seguinte: a expiação definida e a expiação indefinida. Aqueles que creem na expiação indefinida, ou também que é chamado a expiação geral ou universal, dizem que Jesus Cristo morreu para salvar todas as pessoas, mas não tem garantia que nenhuma será salva. Mas eles deixam a administração ou aplicação da salvação aos pecadores
nas mãos dos homens. Meus irmãos, os crentes que creem na expiação definida ou limitada ou particular dizem que Cristo morreu para salvar somente os eleitos de Deus, e os eleitos serão salvos com toda garantia, porque Deus garante a salvação dessas pessoas, não tem dúvida. Meus irmãos, eu tenho toda certeza, pela palavra de Deus, que toda pessoa que Deus o Pai elegeu, por quem o Filho de Deus morreu para salvar, e também toda pessoa que o Espírito Santo chama para receber essa salvação, vai estar um dia no céu com Deus para a eternidade. Não tem nenhuma dúvida. É uma garantia total. Os eleitos do Senhor serão salvos. É isso que a palavra de Deus diz. Então, essa é a expiação que nós podemos chamar limitada ou particular. Muitos dizem que Cristo Jesus morreu para salvar todos os homens. Então, uma pergunta: por que algumas pessoas perecem no inferno? Já pensou nisso? Se Jesus morreu mesmo para salvar todas as pessoas, por que algumas pessoas vão para o inferno? Já pensou nisso? Se Cristo morreu por essas pessoas, como que vão para o inferno? Jesus Cristo, segundo eles, morreu para salvar Judas Iscariotes tanto quanto a Pedro. É verdade? Não. Jesus Cristo não morreu para salvar Judas Iscariotes. Jesus morreu sim para salvar Pedro, mas Judas Iscariotes não. Jesus morreu para salvar as pessoas do inferno tanto quanto as pessoas do céu. Como é que pode? Jesus morreu para salvar as multidões de pessoas que perecem na incredulidade, tanto quanto aos crentes em Cristo? Claro que não. Deus vai cobrar o salário do pecado 2 vezes. Deus seria injusto que Jesus veio para salvar todas as pessoas. Jesus já pagou o preço do seu pecado e agora vai cobrar a segunda vez no inferno. Tem justiça nisso? Não tem não. Meus irmãos, isso mostra que a redenção é particular, é limitada para os eleitos do Pai, sem dúvida nenhuma, porque Deus não vai cobrar o salário do pecado 2 vezes. Deus enviou seu Filho para sofrer a pena do pecado na cruz pelos pecados todos, para depois cobrar a segunda vez do próprio pecador no inferno? Claro que não. Não é o que Deus fez. Deus seria injusto se fizesse isto, mas Ele não fez. Jesus Cristo deu a si mesmo para salvar um povo exato, por um preço exato. Alguém diz que a eleição depende da fé do pecador. Você já ouviu essa conversa? Que a eleição depende da fé do pecador? Sabe o que eu acho? Pela palavra de Deus, se fosse a verdade, ninguém seria salvo. Porque a Bíblia é claro. Escute o que a Bíblia fala. João 5, versículo 40 diz: e não quereis vir a mim para teres vida. Eu tenho um amigo lá em Fortaleza, outro pastor, João Batista, grande amigo meu. Ele disse que ele foi ensinado durante muito tempo, muitos anos, que eu já acabei de ler agora é uma pergunta.
Você olhou na sua Bíblia? O que diz? Não queres vir a mim para teres vida? É isso que diz? É uma pergunta? Meus irmãos, não é pergunta, é uma declaração. Jesus falou: não quereis vir a mim para teres vida. Não quer. O pecador em si não tem essa vontade. E além disso, como já foi pregado, de não ter a vontade de vir a Cristo, também não tem a capacidade. Porque Jesus também falou em João, capítulo 6. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. E não, meus irmãos, não é só que o pecador não tem a vontade para vir a Cristo, mas também ele não tem essa capacidade, porque a sua vontade está presa da sua natureza depravada. E ele só pode fazer o que a natureza humana depravada deixa, e não deixa vir a Cristo. Ele é incapaz de fazer. Também João 14:17 diz: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas nota que diz: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Que o mundo não pode receber. E como é que nós recebemos então? Pela graça soberana, maravilhosa de Deus. Alguém diz: mas pastor, o pecado imperdoável é a incredulidade. Você já ouviu alguém falar desse jeito? Irmãos, escuta. Se fosse a verdade isso, ninguém poderia ser salvo. Você é culpado de incredulidade. Você. Cada um de vocês. Eu. Nós somos culpados de incredulidade. Você diz não? Não era incrédulo antes? Agora é crente. Mas não era antes de ser crente incrédulo? Então você é culpado também, eu. Todo mundo está culpado de incredulidade. Então, meus irmãos, se o pecado imperdoável é a incredulidade, então ninguém poderia ser salvo. Porque todos nós somos culpados. Porque todos os homens, sem exceção, estão culpados de incredulidade. Jesus morreu para salvar do pecado da incredulidade. Observa a pergunta. Jesus Cristo morreu para salvar do pecado da incredulidade? Porque você já ouviu alguém falar, eu já ouvi isso falado muitas vezes, mas a pessoa vai para o inferno porque não crê em Cristo. Pensa nisso. Essa é a verdade toda. É só por isso que o pecador vai para o inferno? Porque não crê em Cristo? Não. Porque, meus irmãos, eu não vou. Mas o pecador perdido vai para o inferno por causa dos seus pecados todos, não só de um. Não é? Não só um. E incredulidade é um pecado, sim, mas não é todo pecado. E não, meus irmãos, não é. Mas deixe-me fazer mais uma vez essa pergunta. Jesus morreu para salvar do pecado da incredulidade? A resposta a essa pergunta é não. Então ninguém será salvo. Nem mesmo crente em Cristo, porque antes de ser crente era incrédulo.
A resposta a essa pergunta é sim. Então todos os homens serão salvos. Se fosse, né? Porque seria que Jesus morreu para salvar todos os homens de todos os pecados, inclusive da incredulidade. É óbvio que Cristo morreu para salvar somente os eleitos de Deus. A única conclusão que nós podemos chegar que é a verdade. Mas vamos olhar mais na Bíblia para ver o que a Bíblia diz sobre a expiação de Cristo. A expiação de Cristo pelos eleitos. Irmãos em Cristo, eu vou estar lendo alguns versículos agora. Vocês podem acompanhar se quiser, ou só ficar ouvindo. Mas para mostrar o que a Bíblia diz, nota primeiramente que eu vou dar resumido que eu vou falar depois. Que Jesus Cristo morreu para salvar o seu povo. Jesus Cristo morreu para salvar as suas ovelhas. Jesus Cristo morreu para salvar muitos. Jesus Cristo foi enviado ao mundo para salvar os escolhidos do Pai. Jesus Cristo veio para dar a vida eterna para os escolhidos de Deus. Primeiramente, então, Jesus Cristo morreu para salvar o seu povo. Logo no princípio da palavra de Deus no Novo Testamento, é assim que a Bíblia fala, Mateus 1, 21. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Salvará o seu povo dos seus pecados. Qual é esse povo? Esse é o povo que Deus, o Pai, escolheu para salvar antes da fundação do mundo, na eternidade passada. E a Bíblia diz claramente que ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não todo mundo, não o mundo mesmo, mas o seu povo. Esse povo é escolhido pelo Pai. Também Romanos 8, versículo 28, 29, 20 e 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os antes conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. E observe também o que diz em Isaías 53, versículo 8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E observe que diz, pela transgressão do meu povo. Esse é o povo eleito do Pai para a salvação. E a Bíblia é clara que Jesus veio ao mundo para salvar o povo de Deus. Também depois eu disse, Jesus morreu para salvar as suas ovelhas. Repetindo alguns versículos que eu já li, onde Jesus mesmo disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele não diz que dá a sua vida pelos bodes, pelas ovelhas. Você até já ouviu alguém dizer que eu era bode e agora sou ovelha. Eu sou ovelha, mas eu nunca fui bode. Somente eu fui antes ovelha perdida. Ovelha é ovelha, bode é bode. O bode não vai se tornar
ser nenhum dia ovelha. E ovelha nunca foi bode. Só tem dois tipos de bodes, ou ovelhas: perdidas e salvas. E as perdidas serão salvas depois, pela promessa do Pai. E a Bíblia diz que Jesus mesmo falou que Ele deu a sua vida pelas ovelhas de Deus. Também João 10, versículos 14 a 16. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então Jesus aqui mesmo falou, como bom pastor, que Ele deu a sua vida pelas ovelhas do Pai. E Ele ainda tem outras ovelhas que Ele vai salvar. Que Ele garantiu a salvação dessas outras ovelhas que não são salvas ainda. Meus irmãos, vocês sabem de uma coisa? Esta verdade me dá coragem. Por quê? Porque eu sei, lá no mundo Deus tem as suas ovelhas. Eu não sei quais são. E quando eu vou pregando, evangelizando, levando o evangelho para o povo do mundo, eu sei que Deus vai chamar algumas pessoas para receber a salvação. Eu não sei quais são, mas eu sei que eles estão lá. E vamos pregar. E é Deus que dá o crescimento. E o crescimento é garantido pela promessa do nosso Pai. As ovelhas vêm. É como Jesus disse aqui: elas ouvirão a minha voz. Como eu ouvi a voz dele quando ele me chamou para receber a salvação. As outras ovelhas também que não são salvas ainda vão ouvir a sua voz e elas vêm. Elas vêm com toda certeza. E eu dou graças a Deus por isso. Que foi um dia, depois de ouvir o Evangelho pregado muitas vezes, foi um dia que de verdade eu ouvi a voz do Salvador: vem cá. E eu vim. E recebi de graça a salvação de Deus, porque ouvi a voz do meu bom pastor. Também ele disse, no mesmo capítulo, versículos 24 a 30, rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não credes. E note agora o que ele diz: mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Porque não sois das minhas ovelhas. Os bodes não vão ouvir, as ovelhas vão, mas os outros não. E meus irmãos, essa é a garantia da nossa salvação. Hebreus 13, versículo 20 diz: ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Também a Bíblia fala que Jesus Cristo morreu para salvar muitos, não todos, mas para salvar muitos. Essa frase é falada muitas vezes na palavra de Deus. Só alguns exemplos.
Mateus 20, versículo 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E meus irmãos, esses muitos têm que ser os eleitos de Deus. Não disse todos. Jesus não veio para dar a sua vida por todos, mas por muitos. E eu dou graças a Deus que eu fico neste número, muitos, pela graça do nosso bom Deus. Também Mateus 26, versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E Jesus falou de novo que derramou seu sangue para salvar muitos. Isaías 53, versículo 11 diz: Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o seu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E não aqui diz que Jesus Cristo mesmo levou as iniquidades de muitos, não todos, mas dos eleitos de Deus. Também Jesus foi enviado ao mundo para salvar os escolhidos de Deus. Note que Jesus mesmo falou em João 6, versículos 35 a 40. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se peca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então Jesus Cristo mesmo falou que Ele veio ao mundo para salvar aqueles que Deus o Pai deu para Ele para salvar. Mais uma coisa aqui sobre esta parte: Jesus Cristo veio para dar vida eterna para os escolhidos do Pai. Vamos ler alguns versículos em João 17. E os versículos 1 a 6. João 17, versículos 1 a 6. Jesus falou assim e, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. E não estes versículos são claros sobre essa grande verdade.
que Jesus Cristo deu a vida eterna para os escolhidos de Deus. Agora, irmãos, na última parte da pregação, eu queria chamar a tua atenção para alguns pensamentos. Primeiramente, para alguns versículos que falam sobre o mundo e todos. Por exemplo, em João 1:29, é um versículo muito bem conhecido, que diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Observa essa frase. Também João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Também 1 João, capítulo 2, e os versículos 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Também 1 João 4:14. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para ser Salvador do mundo. Muitas vezes estes versículos são usados para tentar provar que Jesus veio ao mundo para salvar todos os homens, o mundo inteiro. Todos. Mas nós temos que entender o que esses versículos estão falando. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar todos os tipos de pessoas. Ele morreu para salvar todas as nacionalidades de pessoas. Jesus não veio ao mundo somente para salvar o judeu. Porque no Novo Testamento foi um grande problema. Porque nós podemos ver, como alguém já pregou, que quando nós chegamos no Novo Testamento e nos Atos dos Apóstolos, que os judeus estavam somente levando o Evangelho aos judeus. Eles não estavam levando o Evangelho aos gentios, mas foi a vontade de Deus. Deus não disse: ide pregar o Evangelho a toda a criatura, só para os judeus, não, mas para toda a criatura. Mas eles não estavam fazendo. Mas temos versículos aqui para mostrar essa verdade. É esse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de todos os tipos de pessoas, dos gentios, dos judeus também. Meus irmãos, Jesus não veio ao mundo somente para salvar brasileiros, graças a Deus, porque eu não sou. Jesus não veio ao mundo somente para salvar americanos do norte, ou japoneses, ou mexicanos, ou canadenses. Jesus veio para salvar todo tipo de pessoa em todo o século do mundo, desde o princípio. A Bíblia mostra. E nós podemos ver no Novo Testamento o preconceito dos judeus contra os gentios. Não é? Podemos ver que Deus mostrou para Pedro essa grande verdade, quando ele deixou descer do céu o lençol, né? Com todo tipo de animal, ele disse para matar e comer. E Pedro disse: não, mas Deus disse, pode fazer. Por quê? E foi logo depois disso que Deus chamou Pedro para fazer o quê? Pregar o Evangelho na casa de um gentio, Cornélio.
Ele estava preparando ele para fazer isso. E meus irmãos, esses versículos estão mostrando essa grande verdade para nós. É para levar o Evangelho ao mundo inteiro, em toda parte, para todo o povo, todo país, toda nacionalidade. Assim. Por isso, podemos ver, porque ele falou desse jeito na palavra do Senhor. Bem, porque ele falou para fazer discípulos de todas as nações e por todo o mundo pregar o Evangelho para toda a criatura. Ele disse: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Exatamente por isso que estou aqui no Brasil. Deus nos chamou para pregar esse grande Evangelho maravilhoso ao povo deste mundo. E Deus vai chamar para si o seu povo. E a palavra todos. A palavra todos nem sempre significa todos os homens do mundo inteiro, nem de todas as épocas. Meus irmãos, isso é mostrado na palavra de Deus. Por exemplo, em 1 Timóteo 2,6, que diz assim: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Também como diz em Tito 2,11, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E muitas vezes a pessoa diz: mas aqui diz para todas as pessoas, todos os homens. Mas temos que entender o que está dizendo. Porque, meus irmãos, quando diz a palavra toda, não quer dizer toda vez que é todo mundo sem exceção. Exemplos disso. Mateus 3, versículo 5. E não ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judeia, e toda a província adjacente ao Jordão. Diz toda a Judeia, toda a província. Meus irmãos, pensa comigo. Quando Jesus foi para lá naquela vez, toda pessoa de toda parte da Judeia chegou para ouvir ele? Hein? Não. A província toda veio para lá? Não. Mas diz toda a província, toda a Judeia. Isso quer dizer toda a pessoa, sem exceção? Claro que não. Então podemos ver, aqui tem um sentido da palavra todo limitado. Outro exemplo, Mateus 14, versículo 35. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Isso quer dizer que toda pessoa enferma naquela região foi trazida para Jesus, sem exceção? Claro que não. É um sentido limitado. João 12, versículo 32. Se eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Todos? Sim, mas num sentido limitado. 2 Tessalonicenses 2, versículo 9. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, falando sobre o anticristo, com todo poder e sinais de prodígios de mentira. Quando o anticristo chegar no mundo, ele vai ter todo o poder? Todo o poder mesmo? Ele não vai ser Deus. E não, meus irmãos, diz que
Mais uma vez, o que diz? Com todo poder? Isso quer dizer todo poder, até poder igual a Deus? Que tem mesmo todo poder, o Todo-Poderoso? Não. É um sentido limitado. Porque o anticristo vai ter muito poder, mas não vai ter todo o poder como Deus tem. Então, meus irmãos, essa palavra todos tem que ser entendida no sentido limitado. Muitas vezes na palavra de Deus. Como a palavra é usada em 1 Coríntios 9, versículo 22, que diz assim: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos. Tudo para todos? Não. Ele fez pecado para ganhar os pecadores. Ele se tornou vil para trazer os pecadores a Cristo? Não. É um sentido limitado. É claro. Fiz-me tudo para todos, para ter todos os meios chegar a salvar alguns. O 1 Coríntios 10, versículo 33. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Ele disse: como também eu em tudo agrado a todos. Paulo agradou todos. Você agrada a todos. Eu agrado a todos? Não. É impossível. Então é um sentido limitado. Irmãos, 1 Timóteo 2, versículo 6 fala assim: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. E, meus irmãos, o contexto aqui mostra que a palavra todos significa todos, de um sentido limitado. Porque o versículo 1 do mesmo capítulo diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Por todos os homens podemos fazer. Eu não conheço todos os homens, só alguns. Mas, meus irmãos, podemos ver então o que está dizendo. Todos os homens no sentido de todos os tipos de pessoas. Assim, líderes, todo tipo de pessoa, como ele diz aqui. Um versículo que explica isso muito bem é Apocalipse 7, versículo 9, que diz: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão lá no céu, o qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palmas nas suas mãos. Lá no céu vamos ver pessoas salvas de todas as nacionalidades, de todas as épocas, as ovelhas do Senhor. É isso que está falando quando fala sobre o mundo assim e todos. Para concluir hoje à noite, mas vamos concluir lendo João, capítulo 15, versículos 13 e 14. João 15, 13 e 14.
Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizestes o que eu vos mando. E o versículo 16 diz quais são os amigos de Jesus. E note que diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao meu Pai, eu vou-lo conceda. E nós damos graças a Deus que Jesus Cristo mesmo veio ao mundo para salvar as ovelhas do Senhor. E eu, da minha parte, digo obrigado, Senhor, por essa grande salvação que nós temos pela graça do nosso bom Deus. Deus nos abençoe.